Você já parou para pensar no que aconteceria se alguém desaparecesse e reaparecesse muitos anos depois, exatamente como era no dia em que sumiu, sem ter envelhecido um único dia, sem rugas, sem mudanças, como se o tempo tivesse parado apenas para aquela pessoa? Por mais absurdo que isso pareça, existem relatos documentados de casos assim. E até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva. Um dos casos mais intrigantes aconteceu no México em 1950, segundo testemunhas. Um homem chamado Pedro Ramírez foi visto correndo pelas ruas da cidade do México, completamente desorientado, dizendo que vinha de 1900 e pouco. O detalhe? As roupas que ele usava eram antigas e seus documentos não correspondiam a nada registrado na época. Ele parecia genuinamente confuso, como se tivesse simplesmente atravessado o tempo. Outro caso famoso vem da Espanha. Em 1995, uma mulher chamada Maria Gomes Câmara relatou que seu marido, desaparecido décadas antes, simplesmente apareceu na porta de casa. O problema? Ele não tinha envelhecido nada, estava exatamente igual ao dia em que havia sumido, enquanto ela já era uma senhora idosa. E o mais estranho, ele dizia que não tinha ficado fora por tanto tempo. Para ele, só tinham se passado algumas horas. Agora, respira fundo e imagina a cena. Você vê um parente querido desaparecer. E anos depois, ele volta igualzinho, sem saber explicar onde esteve. Você acreditaria ou acharia que sua mente está pregando peças? Esses relatos são assustadores porque tocam em algo que mexe com todos nós, a passagem do tempo. Ninguém consegue escapar do envelhecimento. Então, como explicar alguém que reaparece sem que o tempo tenha deixado marcas? Alguns estudiosos dizem que isso pode ser um fenômeno chamado lapsos temporais, como se existissem fendas invisíveis no tecido do tempo. E por acidente, algumas pessoas caíssem nelas. Dentro desses lapsos, o tempo correria de forma diferente. Para nós, passam anos. Para elas, apenas minutos. Outros vão além, acreditando em experimentos secretos de teletransporte ou viagem temporal, conduzidos por governos e ocultados da população. Há teorias que ligam esses desaparecimentos ao famoso Projeto Filadélfia, nos anos 40, quando a Marinha dos Estados Unidos teria tentado tornar um navio invisível e acabado mexendo com o espaço-tempo. Mas, claro, também existem explicações mais céticas. Alguns acreditam que esses casos não passam de identidades trocadas, alucinações coletivas ou até mesmo histórias inventadas para chamar atenção. Só que, quando você se aprofunda nos detalhes, percebe que algumas testemunhas eram pessoas comuns, sem motivo algum para mentir, e que juravam de pés juntos ter visto tudo com seus próprios olhos. E não são poucos os registros. Na Argentina, há relatos de crianças que desapareceram brincando na rua e voltaram horas depois sem reconhecer o lugar, como se não pertencessem mais àquele tempo. Na Rússia, arquivos falam de soldados que desapareceram em campo de batalha e foram encontrados anos depois, usando os mesmos uniformes, sem sinais de envelhecimento ou desgaste físico. O que todos esses casos têm em comum? O silêncio desconfortável da ciência, que não consegue explicar de forma convincente como algo assim poderia acontecer. E é nesse ponto que surge a pergunta que ninguém gosta de responder.
Será que o tempo é mesmo uma linha reta? Ou será que vivemos cercados de brechas, atalhos e fendas que podem, de repente, engolir alguém e devolvê-lo décadas depois? Agora, pensa comigo. Se isso pode acontecer com qualquer pessoa, como saber se alguém próximo de você não pode simplesmente sumir? E mais, se voltasse daqui a 20 anos, exatamente como está hoje, você reconheceria o mistério das pessoas que reaparecem sem envelhecer? Continua sem solução. E talvez nunca tenha uma resposta, mas a verdade é que, enquanto existir um caso sequer registrado, a possibilidade não pode ser descartada. Então eu deixo a pergunta para você. Esses relatos são apenas lendas urbanas ou provas de que o tempo não é tão simples como acreditamos?